Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise, para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, hoje dia 12 de agosto. O dia começa ainda repercutindo questões políticas que movimentaram o dia de ontem. Isso porque a Câmara adiou a votação da proposta de reforma do imposto de renda. Depois de muita pressão do empresariado, de estados e municípios, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tirou da pauta e não deu sinalização de quando vai discutir o tema novamente. Lá fora, as bolsas americanas, as bolsas europeias atingiram máximas históricas no dia de ontem, depois de uma temporada de resultados corporativos melhor do que esperado, e impulsionado também pelo CPI americano de julho, que recuou em relação ao dado do mês de junho. O CPI menos pressionado dá força ao discurso do presidente do Fed de que a inflação mais alta é transitória. Mesmo assim, ainda existe bastante discussão sobre o tapering, mesmo assim ainda existe bastante discussão sobre a revisão da política monetária lá nos Estados Unidos. Alguns conselheiros e membros do Fed seguem falando sobre a redução dos estímulos, seguem falando sobre um possível aumento dos juros antes do esperado. Hoje também tivemos aqui, agora há pouco, a divulgação do IBGE do volume do setor de serviços. Veio com um crescimento de 1,7% no mês de junho em relação ao mês de maio. Veio bastante acima das expectativas, que era mais ou menos ali um crescimento de 0,6%, 0,4%. Esse número no setor de serviços veio um dia depois do volume de vendas no varejo divulgado ontem, com um recuo de 1,7%, ou seja, o volume de serviços veio acima aí do volume de serviços. Além disso, também a gente teve muita movimentação no mercado, e isso, claro, fica no radar dos investidores. Nos últimos minutos do pregão dessa quarta-feira, as ações da Minerva deram um salto com a notícia de que a empresa poderia fechar o capital. Isso aconteceu depois de uma reportagem do Valor trazer essa notícia. A empresa divulgou uma nota dizendo que não comenta rumores, não falou nem que sim, nem que não, mas o movimento todo já tinha acontecido. E foi assim que fechou a Bolsa de Valores nessa quarta-feira, com uma queda de 0,12% aos 122.056 pontos. Nas mais altas, a gente teve ali, claro, o BIF3, a Minerva subindo 14,65%. Depois tivemos a Hering subindo 3,53%, Magazine Luiza, que inclusive deve divulgar seu resultado hoje, subindo 2,5% e Copel subindo 1,98%. Nas mais baixas, a gente teve ali Qualicorp também numa reação muito forte do mercado em relação aos números da empresa, que não vieram tão bons assim, vieram menos fortes, né? Vieram bem fraquinhos os números, segundo os analistas, caindo 15,57%. Ali a Educ, no setor educacional, também caindo 4,89%. Raia Drogasil, que teve um número divulgado também ontem, caiu 3,98%. O Banco Inter, que daqui a pouquinho a gente fala do resultado do Banco Inter, caiu 3,71%. A gente falando, claro, da temporada de resultados, uma pesquisa mostra que nesse segundo trimestre, 453 das 498 empresas do S&P reportaram resultado acima da expectativa. 85% delas com o lucro acima do esperado. Na Nasdaq, esse número foi de 63% das empresas que soltaram vieram com esse resultado acima do esperado. No Ibovespa, metade das empresas do índice que divulgaram seus números vieram acima da expectativa. E já que a gente está falando de resultados, vamos trazer alguns destaques de hoje. A Oi reverteu o prejuízo, registrou um lucro líquido de 1,13 bilhão de reais nesse segundo trimestre. O resultado foi baseado no forte crescimento da fibra, que é o novo foco de atuação da empresa. Já a dívida bruta consolidada aumentou em 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a 29 bilhões de reais.
A Oi, como a gente sabe, segue nesse processo de recuperação judicial. A JBS teve um lucro líquido recorde no segundo trimestre, foram 4,3 bilhões de reais, uma alta de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA da empresa cresceu 10%. A JBS também anunciou o pagamento de dividendos de cerca de R$1 por ação e o pagamento vai ser feito no próximo dia 24 de agosto. A Via também divulgou seus resultados, lucro líquido de 130 milhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 103% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA da empresa ficou em 391 milhões de reais, uma queda de 26,5% na comparação anual. Segundo a Via, essa queda se deve a um efeito de crédito no ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS que a empresa tinha no ano passado. A Eletrobras teve um lucro líquido de 2,5 bilhões de reais, o valor, olha só, 439% maior do que o registrado no ano passado. A receita operacional subiu 49%, chegando a 7 bilhões e 900 milhões de reais. A gente estava falando do Banco Inter, que figurou entre as mais baixas de ontem, e o Banco Inter divulgou o resultado, com lucro líquido de 18 bilhões de reais no segundo trimestre. Esse resultado é quase 7 vezes maior do que o registrado em 2020. As receitas com carteira de crédito e também intermediações financeiras aumentaram e tiveram uma participação importante nesse resultado da empresa. E vamos falar então agora com o Marco Saravalli, que traz o tom do mercado nessa quinta-feira. Bom dia, Marco, conta pra gente aí. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de ligeira alta, mas sem grandes oscilações lá fora, tá? As commodities também não apresentam grandes oscilações, o petróleo muito próximo do 0 a 0, uma leve queda, o minério de ferro teve uma queda um pouquinho mais acentuada, mas também não foi tão forte assim. Então hoje talvez essa quinta-feira a gente tenha um dia um pouco mais morno, né? Lembrando que a gente tem vários indicadores econômicos para serem divulgados aqui no Brasil e no mundo, e também uma agenda bastante aquecida continua em Brasília, né? E os nossos balanços, né? Terminando a temporada de balanço, ainda temos alguns balanços importantes para serem divulgados, alguns do Ibovespa, algumas ações bastante conhecidas, bastante líquidas, né? Mas de certa forma, né, reforçando os resultados têm vindo bons. Olhando para o lado corporativo, as empresas têm passado boas expectativas, boas perspectivas para o segundo semestre e também na nossa avaliação tem muito papel barato, tem muitas ações aí bastante descontadas, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Algumas ações aí caindo bastante nessas últimas semanas, no mês de julho, mês de agosto, podendo abrir uma boa oportunidade para quem está chegando agora, para quem quiser aumentar a exposição, tá bom? Então esses são os principais destaques dessa quinta-feira e já a gente volta com mais novidades. Até mais, tchau! Vamos então agora às notícias da Ásia. No Japão, o PPI de julho ficou acima da expectativa, chegando a 5,6% contra 5% registrado no ano contra ano. O governo da China também divulgou um plano econômico de 5 anos em que promete mais regulamentação sobre alguns setores, que vão desde tecnologia até alimentação e saúde. Falando em China, o país também aumentou ainda mais suas compras de carne suína aqui do Brasil. A China já era o maior comprador desses produtos brasileiros. Entre janeiro e julho desse ano, o incremento foi de 23%, chegando a um total de quase 350 mil toneladas de carne suína compradas pela China aqui do Brasil. E as bolsas na Ásia fecharam em queda nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha nos números que eu trouxe aqui para vocês. A bolsa de Xangai fechou em baixa aí de 0,22%. A bolsa de Tóquio caiu 0,20% e o índice Hang Seng lá em Hong Kong caiu 0,53%. As bolsas asiáticas também refletindo um pouco toda essa questão da regulação do plano de 5 anos da China, prometendo mais regulações, prometendo mais intervenções. A gente sabe até, inclusive, que o minério de ferro caiu mais uma vez nessa madrugada, justamente por conta de toda essa movimentação intervencionista da China.
Isso é bom para os investidores continuarem de olho nessa movimentação e, claro, nos impactos que acontecem nas empresas aqui do Brasil. Na zona do euro, a produção industrial de junho ficou abaixo das expectativas, caindo 0,3% no Reino Unido. A prévia do PIB do segundo trimestre ficou em linha com as expectativas, chegou a 4,8%. E a produção industrial de junho veio abaixo do esperado pelo mercado, teve uma queda aí de 0,7%. E aí, vamos dar uma olhadinha agora como estão operando as bolsas lá na zona do euro e também no Reino Unido. O índice Eurostoxx subindo 0,39%, o FTSE no Reino Unido 0,18%, CAC na França subindo 0,26% e DAX na Alemanha subindo 0,22%. Nos Estados Unidos, os futuros também seguem trabalhando em alta, o Dow Jones subindo 0,09, S&P subindo 0,05, praticamente no 0 a 0, assim como a Nasdaq, que está subindo 0,04, mas operando em altas, como a gente falou no início aqui do nosso BMC Pre-Market, as bolsas, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro, algumas delas batendo recordes, alguns índices batendo recordes no pregão de ontem, por conta desse movimento da temporada de resultados, o movimento também do pacote trilionário do presidente Joe Biden, muitos fatores influenciando aí para o otimismo dos investidores nas bolsas mundiais, mas aqui no Brasil a bolsa ainda não andou. Mas, falando em notícias internacionais, o Marco Saravalli está trazendo o gráfico do dia para a gente. Ele está contando a exposição dos americanos ao mercado de ações, se está subindo, se está caindo. Esse é o gráfico do Marco Saravalli e ele vai comentar agora para a gente. Aqui no nosso gráfico do dia, a gente tem uma informação pública aí, muito interessante, né, disponibilizada pelo site Visual Capitalist, que mostra um pouco da exposição dos americanos, né, em relação à posição em ações, né, investimento em stocks, né, e que mostra um dado interessante. O americano continua com uma exposição muito grande, mas até mesmo ao contrário do que muitos pensam, né, imaginam, a gente tem uma alocação diminuindo ao longo desses últimos anos, desde o ano 2000, né, lá no ano 2000, começo do ano 2000, o americano em média tinha 60% alocações em ações, hoje cerca de 55%, tá? E quando se faz uma pergunta para o próprio americano, qual seria a melhor classe de ativos pensando em investimentos de longo prazo, né? A primeira opção que o investidor americano tem na cabeça continua sendo real estate, continua sendo investimentos imobiliários, tá? Então, muito interessante, né? E o último dado aqui é que cerca aí de 45% dos americanos não possuem alguma exposição em ações, tá bom? Então, interessante esse gráfico, né? Mostra que, de um lado, a gente tem um americano com bastante exposição em ação, né? Investimentos em ações, mas vem diminuindo esse número e, ao mesmo tempo, tem uma parte relevante que não possui nenhuma exposição em ações, né? É um dado interessante, né? Que mostra um pouco como que é o pensamento do investidor americano médio para o longo prazo, tá bom? Então tenham a todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! É isso aí, enquanto nos Estados Unidos está diminuindo essa questão aí de exposição à ação, o último dado da B3 mostra que aqui no Brasil a gente já tem mais de 3.800.000 CPFs cadastrados na Bolsa para poder operar em ação, ou seja, o número de investidores na Bolsa segue crescendo. A gente lembra aí que nos últimos anos essa movimentação da entrada do investidor na Bolsa tem sido feito bastante forte, né? Tem um efeito bastante forte aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, os homens seguem na maioria, e as mulheres também estão começando a entrar mais na Bolsa de Valores. Hoje elas já são mais de 1.070.000 pessoas na Bolsa, os outros 2.700.000 e poucos investidores são homens, segundo os dados da própria Bolsa de Valores. Vamos então falar dos nossos destaques corporativos de hoje, porque a Americanas anunciou a compra do hortifruti natural da terra por R$
2 bilhões e 100 milhões de reais. A Natural da Terra é uma empresa varejista com foco em frutas e vegetais, possui 73 lojas em 4 estados brasileiros. A conclusão dessa transação está sujeita ainda à aprovação do CAD. A Cora Saúde precificou a ação da oferta pública restrita no piso da faixa indicativa. Cada ação vai ser negociada em R$ 7,20 no IPO e essa operação levanta quase 770 milhões de reais para a Cora Saúde. E uma última informação, o Assaí aprovou o desdobramento das ações ordinárias na proporção de 1 para 5, cada ação do Assaí vai ser desdobrada em 5. Essa é a informação do Assaí. Deixa eu dar um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Olha só no nosso portal bmcnews.com.br, o Peter Santana falando buongiorno a tutti, olha, gastando italiano aqui. Bom dia, Felipão, bom dia, BMC. Bom dia, Peter, abraço para você. O Anderson Luiz está aqui também, desejando um bom dia para a família BMC News. E o Valdeberg Falcão falando um bom dia de Fortaleza. Ah, que beleza, hein, Valdeberg? Bom dia para você também. Aqui no nosso canal do YouTube, o Peter Santana tá por aqui, o Júnior 17 falando, vamos trabalhar, isso aí, bora lá. MPK, Thiago Rios, Guilherme Araújo, oi BR, oi BR, oi BR. É, o pessoal tá na vontade de querer saber aí o que tá acontecendo com o IBR depois da divulgação desse resultado revertendo o prejuízo, mas fica tranquilo, daqui a pouquinho eu bato um papo com o Guga Almeida, ele fala sobre isso. Karen Kaxur, bom dia. Marcos Mendonça, o Elcio Santos, Marcos Salomão, desejando um ótimo dia a todos. Oswaldo Gomes por aqui, o Rafael Demeda, o J. Alves, o José Humberto falando que está lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito bom, hein? Muito bom sua audiência por aqui, José Humberto. A Rosana Meirelles, o Sérgio William, o Emerson Duarte. Olha a Giovanna Locatelli, direto lá dos Estados Unidos. David Guglielmo, o Jonathan Rabelo, tá falando da Paraíba. Olha só, o Paulo Lara. João Machado, da Flórida, dos Estados Unidos. Sensacional, João, muito bom. Obrigado aí Obrigado pela audiência, obrigado por compartilhar aí seus comentários com a gente, o Rodrigo Rosinho, o Morales, o Leonel, tá todo mundo por aqui com a gente e todo mundo também na expectativa para bater um papo com ele, o Guga Almeida, que tá todas as manhãs aqui conosco. E eu já quero desejar um ótimo dia para o Guga, que já está aqui conosco. Guga Almeida, ótima quinta-feira para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, telespectadores. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Quase errei aqui o dia da semana, Felipe. Tá passando tão rápido, eu já ia falar uma ótima terça-feira para todos nós. Tá voando esse tempo aqui. Ô Guga, trocar a quinta pela sexta, querer sextar um pouquinho antes, tudo bem. Agora trocar pela terça, olha só, hein? Acho que é a primeira vez que eu vejo. Mas é isso aí. Tá passando rápido o tempo e o mercado tá travado. Tá aqui que não se define, né? Então parece que o tempo não passa. Eu ia falar para você, né? Parece aquele dia da marmota, passa dias e continua tudo na mesma coisa, né? O dia vem, o dia vai e a bolsa segue nesse patamar aí que não sobe nem desce. O que está acontecendo com a nossa bolsa? É verdade, é verdade. Acho que a gente está aí com uns... se a gente for parar para analisar, todas as expectativas que se tinha em relação ao segundo semestre forte, acaba que a gente precisa daquela resposta do mercado. Até tinha comentado umas 2 semanas atrás, né, quando nós começamos o segundo semestre, eu comentei, olha, tanta expectativa para resultados bons, o mercado vai cobrar coisas boas, né? E aí acaba que a gente entra nessa ciranda aí toda da questão política aqui dentro do Brasil. Isso foi tirando um pouco dos ânimos dos investidores, mesmo lá fora, né, a gente consegue enxergar máximas e máximas, uma atrás das outras, né, mas a gente vai perdendo um pouco dessa intensidade em função de tudo que está acontecendo aqui na questão política, e obviamente, né, a gente tem aí toda essa questão da variante Delta, toda a questão de inflação, enfim, não dá para também tirar isso tudo do radar, e o Brasil é um país emergente. Mas, Felipe, eu continuo com o mesmo cenário, tá? Eu estou esperando que em algum momento a gente possa ver a nossa bolsa voltando ali para a região dos 126 mil pontos. Isso seria um sinal muito positivo, tá? A gente voltando para 126 mil pontos. Me parece que quando a gente tiver um novo rally de alta, ele vai ser um rally de alta onde tende a passar os 130 mil pontos, tá? Então eu continuo com todo o mesmo cenário. Está faltando só um gatilho operacional para poder iniciar. Esse gatilho operacional exige, né, de um pouco mais de
apetite por risco por parte dos investidores aqui dentro do Brasil. Pois aí, a gente estava até falando mais cedo, né, Guga? Algumas bolsas mundiais batendo recordes ali, máximas históricas, impulsionadas por estímulos, impulsionadas por resultados de empresas. E até na pesquisa, né, os resultados das empresas brasileiras estão vindo algumas até acima da expectativa ou em linha com a expectativa, mas o que poderia ser um gatilho por questões mais domésticas nossas aqui, por questões mais brasileiras mesmo, a Bolsa acaba não aproveitando esses gatilhos, né? Sim, sim. Seria até interessante, Felipe, amanhã eu vou fazer esse exercício, trazer para a gente poder comparar, né, o Brasil de 2010 a 2016, onde lá fora nós tivemos um rally de alta muito intenso, as bolsas lá fora fazendo máximas atrás de máximas, mas aqui dentro, né, no Brasil, a gente também tinha questões onde o lado político ganhava força nas manchetes dos jornais, né, e quando o lado político ele é mais forte, né, do que o lado econômico, puxa vida, aí a gente vai ver os investidores, né, sentindo riscos e tirando, né, o pé do acelerador nos seus investimentos em bolsa de valores. Maravilha. Ô Guga, então vamos compartilhar o gráfico. Aí eu queria duas coisas para você. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na bolsa, no movimento, inclusive com vários movimentos de alta, de baixa lá em algumas empresas. E depois, a pergunta coringa aqui, que o pessoal no chat já está querendo movimentar, mas eu vou fazer para você daqui a pouquinho. Compartilha a tela com a gente aí, vamos dar uma olhadinha na bolsa, nas suas projeções para hoje, o que você está vendo, por favor. Vamos lá, então. Deixa eu começar aqui pelo Ibovespa. Eu imagino que a pessoa até me pedir aqui, já estava até com ela preparadinha aqui. Imagino que vão me pedir aqui sobre Oi. Não sei porquê, um passarinho me contou, mas vamos lá. Olhando aqui para a Bolsa, Felipe, eu continuo com aquele mesmo olhar, aquele mesmo pensamento, tá? De que nós estamos já há um bom tempo nesse processo de correção. Na verdade, desde o início de junho. E do início de junho até o início de agosto, tá? A gente ganha mais volatilidade. A narrativa é a mesma dessas últimas 2 semanas, praticamente. O mercado ele não mudou a narrativa. Ele continua aqui nesse nível de preço. A gente tem uma grande chance de, quando voltar às altas, ir buscar os 130, 450, tá? Precisamos de um dia positivo agora. É diferente um dia positivo agora nesse nível de preço do que nesse nível de preço nesse momento, do que um dia positivo que nós chegamos aqui atrás, que era o primeiro repique do mercado nessa região dos 121.400 pontos. Tá? Então agora tem uma característica diferente. Agora é mais interessante. Tá? Então estou esperando, estou nessa expectativa. Quando eu olho o meu gatilho operacional, e é sempre importante, né, o investidor ter um gatilho operacional, algo bem racional, bem objetivo. Por quê? Porque na hora de tomada de decisão, a gente vai ser impactados pelos nossos vieses. É fato, nós somos seres humanos. E a gente vai querer que, aquilo que nós tomarmos de decisão, de escolha, que dê certo. Né? Então vai ter dificuldade, vai ter aversão à perda, aversão a risco, né? vai ser impactado pelos seus vieses. Então é importante ter algo bem objetivo, tangível, para ter um critério para dizer, olha, estou comprado, eu estou fora do mercado. E por hora, apesar do cenário ser interessante, a gente continua com uma informação de que, olha, Guga, teu gatilho operacional ainda não foi acionado. Então é muito mais uma construção de cenário do que propriamente uma ação em si, né? Uma tomada de ação em si. Tá? Então estou acompanhando, Felipe, estou torcendo que melhore para que me dê um gatilho operacional para que a gente possa subir. Então quando a gente olha aqui para o curto prazo, né, para o hoje, todo o movimento que nós tivemos no índice futuro ontem, né, a gente teve aquela abertura do mercado, nós estávamos acompanhando aqui no nosso pre-market. Tinha uma situação para o pior cenário, para o mercado voltar aqui para a região dos 121 mil pontos, né? Eu falei ontem 121, 150. Tá? Nessa região, quando nós chegamos aqui nos 121, 150, nota como o comportamento do preço no tempo, ele deixou de ser um movimento direcional para ganhar mais volatilidade. O que seria essa mais volatilidade que eu falo? Cada barrinha dessa aqui, ela tem 5 minutos de duração. Então aqui atrás, tu tinha o quê? Um movimento mais direcional nesses 5 minutos, né? O mercado estava caindo. Quando nós chegamos nessa região, o mercado ele parou de cair, ele ficou oscilando nessa região de preço. Tá?
Então era uma região que eu acreditava que terminaria o movimento de baixa e a gente poderia ter uma movimentação de alta. E dito e feito, né? Foi um movimento bem intenso, bem legal. Muitos investidores conseguiram aproveitar esse movimento, né? Dentro de um critério de tomada de decisão, foi perfeito a movimentação. E agora, né, depois de ter chegado num determinado patamar de preço, que fez aqui uma estrutura em V, Felipe, eu gosto de ir mostrando passo a passo, né? Essas estruturas em V, dentro da geometria comportamental, a gente chama de estrutura especial. Ela pega aqui, ela para em 113, né, 1,13 de toda a movimentação anterior, né, do ciclo de baixa anterior. Então parou ali e agora a gente está aqui voltando a corrigir, voltando a ajustar. Aonde eu acredito que a gente tem aqui o pior cenário, Felipe, para o dia de hoje, é devolver todo o movimento de alta, porque nós não tivemos questionamento, é voltar aqui para 121.100 pontos. Tá? E para cima, Felipe, querendo ou não, eu ainda estou mais otimista e eu jogo, né, as minhas expectativas e as minhas esperanças que algo possa destravar valor, dar o trigger, dar o gatilho, né, para que os movimentos de alta possam se intensificar, e aí eu estou com uma expectativa que a gente possa, em 2 dias, chegar nesse nível de 125.450 pontos. Tá certo, maravilha, Guga. O pessoal falando aqui que você quer que o mercado corra, que não quer mais fim de semana para o mercado andar rapidamente e ter pregão todo dia aí para a Bolsa conseguir andar direito. Mas, Guga, agora vem aquela pergunta, né? A gente estava falando do resultado da Oi, que teve lucro líquido de 1 bilhão e 130 milhões de reais, baseado aí no forte crescimento da fibra. E aí a pergunta séria que a gente tem para fazer para você é a seguinte, agora vai? Eu gostei do ponto da pergunta séria. A pergunta séria que a gente tem, ou seja, que a massa de investidores tem para perguntar, eu tenho uma certa desconfiança que tu está posicionado em Oi, Felipe. Me conta aí, tu está posicionado em Oi? Não tô não, Guga, sem nenhuma posição em Oi aqui. A pergunta é só do nosso chat aqui, que já chegaram falando Oi BR3, Oi BR3, Oi BR3, Oi BR3. Tem umas 500 perguntas de Oi aqui e eu só tô repassando para você. O agora vai foi por minha conta, eu confesso, mas eu acho que é mais ou menos o que está na cabeça de todo mundo. Tá bom, vamos lá, vamos olhar aqui o Oi aqui. Felipe, só para passar a tela, legal. Pessoal, de fato, tá, me parece que quando destravar a movimentação de Oi, o movimento ele não vai ser pequeno. Tá? A gente já tem aqui toda a grande desvalorização de Oi, ela aconteceu entre 2013 e 2016. A grande massa de investidor brasileiro não tinha nem nascido ainda, no sentido como investidor, né? As pessoas não como questão de idade, né? Como questão de investidor mesmo. O que aconteceu depois, né? De 2016 a 2017, nós tivemos esse movimento intenso de upside. E aí começou toda essa narrativa e essas expectativas em relação ao Oi, né, que se desenrolou e ela se intensificou ali em 2018, 2019, 2020. Tá? Então, o que os investidores mesmo de Oi, se tu for parar para pensar, vivenciaram foi esse período aqui, que nós tivemos esse período aqui negativo, e aí, claro, né, com essa alta aqui, quando a gente olha no relativo, Oi, o nível que tinha batido, né, tô olhando a Oi BR4, só um pouquinho, deixa eu botar na Oi BR3 aqui, Oi BR3. O cenário é muito parecido no tempo, né, e o olhar no tempo é a mesma coisa, tá? Só que notem que essa movimentação que nós tivemos aqui, de Oi BR4, ela foi mais intensa do que na Oi BR3. Mas enfim, de fato, o que eu enxergo, Felipe, quando a Oi voltar a subir mesmo mais forte, é um potencial para ir lá para R$10. Então, poxa, se tu for olhar para o nível de preço que está agora, o quanto pode trazer de benefício, né, o rally de alta para R$10, é algo, 10 vezes. Né? Ela pode dobrar de valor 10 vezes no que está aqui agora. Tá? Num programa Geometria, há um mês atrás, eu fiz a análise, nós estávamos aqui nessa região do 1,50, e eu falei, olha, gente, se as coisas deteriorarem um pouco mais ainda no curto prazo, provavelmente o Oi volta para R$1. Tá? Provavelmente o Oi voltaria para essa região de R$1. Ela caminhou, né, ela está se intensificando aqui para essa região aqui de R$1, mas tá
com toda essa polêmica, todas essas notícias que estão saindo, né, eu acredito que o investidor pode começar já a olhar e procurar os seus gatilhos operacionais. O meu gatilho operacional, Felipe, ele está em Oi fechando acima de 1,19. Tá? Então, hoje, a fotografia de agora, né, dia 12, às 9h37 da manhã, a fotografia que eu tenho de Oi é hoje fechando acima de 1,20, tem gatilho operacional. Aonde nós temos que olhar, onde nós temos que mirar? Tá? Temos que mirar para os R$10. Mirar para movimentos mais curtos, movimentos pontuais, não faz muito sentido. Tá? É sinal de que a volatilidade de curto prazo vai te incomodar. Tá? Então eu estou olhando, estou mirando para esses R$10. Eu acho que se de fato, né, toda essa narrativa, todo esse discurso que se tem aí em cima de Oi se concretizar, né, a gente vai ter sim todo esse upside pela frente, tá bom? Mas sempre muito importante a gente ir seguindo as tendências, tá? Então esperar o gatilho para ter um bom critério para tomada de decisão e não ficar perdido, né, no meio desse oceano chamado Bolsa de Valores. Maravilha, Guga, muito bom. O pessoal agradecendo aqui, ó. Oi é 10 conto e dando joinha. Ô, Guga, só pra gente encerrar aqui, vou abusar um pouquinho mais de você aqui. O pessoal tá perguntando da Minerva, BIF3. A gente viu toda aquela movimentação ontem. Vai fechar capital, não vai fechar capital? Subindo quase 15% a empresa. Você consegue dar uma olhadinha pra gente aqui? Eu sei que a gente já tá estourando, mas se você puder dar uma olhadinha só pro nosso público aqui ficar em paz com os pedidos deles. Vamos lá. Né, o que eu enxergo de potencial para andar é para ir ali para 12,50, tá, Felipe? R$12,50. A gente já tinha aqui algumas sinalizações de Minerva, porque o último ciclo que nós tínhamos tido de alta foi esse que se encerrou aqui no dia, no dia 15 de abril, tá? Nós tínhamos aqui todo esse ciclo de alta. Depois desse ciclo de alta, Felipe, Minerva veio e fez o ciclo de baixa, tá? Então, quando nós olhamos mais afastado, o movimento ele está aqui. Está aqui a nossa referência toda para criar as projeções. Tá? O que eu estou mirando aqui é uma estrutura com característica corretiva, tá? Seria uma correção da queda, e aqui sim seria uma estrutura com característica expansiva, ok? Eu estou fazendo uma análise baseada em cima da geometria comportamental, utilizando as ferramentas técnicas, certo? Tem toda essa questão, né, de vai fechar capital, não vai fechar capital. Isso traz, né, uma movimentação de curto prazo mais intensa. Vale a pena a gente olhar, né, como é que o comportamento do preço se fez aqui na última vez que teve essa tendência de alta mais intensa. Nota que nesse nível de preço, olha, teve muita força. Tá? Então acreditar que pode voltar aqui para 12,50 é totalmente possível, totalmente viável. Maravilha, o pessoal falando que o Guga mandando bem no gráfico, o Alan falando que chegou dando voadora no like, é isso aí. Muito bom, Guga, trouxemos aí as principais notícias, Oi BR3, BIF, né, por conta dessa questão da Minerva toda aí. E só agradecer mais uma vez pela companhia aí, desejar ótimos negócios para você, uma ótima quinta-feira, Guga. E até amanhã. Amanhã é sexta, hein, não é quarta como você já está imaginando, não. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo da BMC, telespectadores. Bons negócios a todo mundo e obrigado. Até amanhã estarei aqui de novo para trazer as atualizações para vocês. Valeu, Guga. Tamo na quarta-feira. junto. Um abração para você. Na quarta-feira. Amanhã é dia de feijoada, então, segundo o Guga. O Peter Santana falando, ô Guga, oi, continua sendo tchau, hein? KKKKK. É isso aí. Muito bom, pessoal. Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Já deixem seu like aí, que daqui a pouquinho tá chegando a Paula Moraes com o BMC News. Deixa o like, por favor, na nossa programação. E eu vou mandar um abraço aqui pro J. Alves, pro Fabrício Bilek, José Carlos Oliveira, o Greg Prudenciano tá aqui também, abraço Greg para você, te cuida aí, rapaz. Investidor Fio, Paulo Ricardo, o Alan Veríssimo, tamo aí, é isso aí, muito bom estar com vocês aqui no BMC Pre-Market. E eu quero chamar a Paula Moraes pra gente já fazer essa transição, passar o bastão para ela, tocar o barco. Paula,
hoje foi 12 minutos, hein? Tô cada dia roubando mais tempo seu aí. Você tá igual o Marcos Faravalli já, hein? Ô, Felipe, você só esqueceu de uma coisa muito importante, de avisar o Guga que amanhã é sexta 13, tá? É sexta 13, hein? Amanhã ele vai analisar amanhã é sexta-feira 13. Algumas ações que a gente pode falar que são supersticiosas. Vou fazer uma listinha. Vamos fazer esse levantamento aí. Tá certo, Felipe. Eu te devolvo, então, 12h42, tá bom? Nem adianta chegar antes aqui. Tá certo, Felipe. Obrigada, tchau, viu? Tchau, tchau.